De volta já aqui com Bem Assim, pessoal, e olha só, vários fatores podem contribuir para que crianças na fase escolar tenham o desenvolvimento pedagógico impactado de maneira negativa. E um desses fatores está relacionado diretamente à qualidade e quantidade dos alimentos consumidos. Esse é o nosso assunto agora com a nossa Nutri, Islaine Nogueira. Muito bom dia, seja muito bem-vinda mais uma vez, né? Pessoa que já é de casa, maravilhosa. Islaine, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, realizada pelo IBGE, 40% dos estudantes não tomam café da manhã. Isso pode prejudicar? Então, é um dado muito alto, né? Se a gente alarmante for observar até, direitinho, né? Exatamente. Às vezes a responsabilidade não está diretamente na criança, né? Porque a gente sabe muito bem que quem deve ter responsabilidade sobre ela são os pais ou os próprios avós, que geralmente os pais podem até mesmo sair cedo para o trabalho, então acaba deixando a responsabilidade para os avós ou babá. Então a gente precisa ter um certo cuidado com essa informação que você acabou de passar para o pessoal de casa, para a gente ter mais cuidado com as crianças em casa, para a gente tentar fornecer uma alimentação antes de ir para a escola. Tá. Geralmente, e aí eu também, quando eu estudava, eu era esse tipo de criança, né? Ou o pessoal deixa para acordar um pouco mais tarde, né? Para aproveitar para dormir um pouquinho mais, aí sai mal alimentado, ou até mesmo sai às vezes num jejum, né? Aí prolongado, que já vem desde o dia anterior. Isso pode afetar ele? Pode ter algum problema? Olha, pelo que a gente observa, realmente muitas crianças não têm o hábito de tomar o café antes de ir para a escola. Algumas que vão comer algo, é algo mais simples, ou uma vitamina, ou um achocolatado. Só que o que a gente deve observar também é que a gente precisa respeitar a fome da criança. Certo. Então, geralmente, o que eu incentivo é que pelo menos o lanche escolar seja também algo saudável, onde, infelizmente, na maioria das vezes, os pais trabalham de forma prática, utilizando muitos produtos industrializados. Então, até na vida adulta, você até citou antes de começar a entrevista que você ainda tem esse hábito, não é, Mara? Eu tenho esse hábito. Pois é, os adultos, na maioria das vezes, acabam prolongando esse jejum e só consomem no horário do almoço. Às vezes, quando vai consumir, é em grande quantidade. Por isso mesmo que eu dou a importância de, pelo menos, ter uma refeição mais leve no horário da manhã, pelo menos no meio da manhã, 9, 10 horas, para que não possa consumir de forma excessiva no almoço. E isso também funciona para a fase infantil. Acho super importante esse conceito, porque infelizmente, apesar de criança não ter esse bom fracionamento, a gente também observa que nesse grupo está crescente a obesidade. Sim, não é isso? Bastante. Então, não é pelo fato de não comer no horário antes de ir para a escola, e sim pelo lanche, que geralmente são muitas besteiras, né? Opções muito açucaradas, por exemplo. O próprio refrigerante está praticamente todos os dias incluso nos lanches das crianças. Então, seria necessário que os pais tivessem essa consciência de que pelo menos a opção de lanche levado à escola sejam opções mais saudáveis. E você falou de lanche na escola, a gente vê inclusive até as próprias lanchonetes das escolas. Exatamente, né? E existe uma lei que, na verdade, já era para estar, como é que eu posso dizer, imposta aí nas escolas, que são proibidas as vendas de refrigerantes e de produtos assim, mais industrializados. Mas, infelizmente, não é isso que acontece, né? Quando a gente vai observar. Nem se consegue fiscalizar, né? Exato, não existe um órgão fiscalizador direto ali para que realmente possa ter essa lei mais efetiva. Certo. Então, vamos lá. Trocar industrializados por produtos, comidas naturais, esse aqui deve ser o caminho. Com certeza, apesar de que, na maioria das vezes, os pais sempre justificam o fato de não ter tempo para isso, de fazer algum alimento mais saudável em casa. Então, gente, se caso alguém tenha dificuldade, acorde muito cedo para ir trabalhar, até por conta do trânsito, né? Se desloca de um local para outro, tenta fazer essa refeição no horário antes de dormir. Eu geralmente costumo até orientar, até como o próprio adulto ele fica o dia todo fora de casa, então se organiza antes de dormir, leva a sua marmitinha. Se for pensar no seu filho, pense da mesma forma. Vamos tentar fazer opções mais saudáveis. Caso já inicie com o café da manhã,
Geralmente, como são algumas opções mais simples, como eu já tinha dito, vitamina ou achocolatado, cuidado um pouco com os ingredientes dessa vitamina. Sim. Geralmente leva um próprio achocolatado muito açucarado, né? A gente não pode citar marcas, mas é só observar que, infelizmente, boa parte do produto contém muito açúcar. Então, o ideal é a gente trabalhar sempre com o cacau em pó, caso seja feita alguma receita com esse tipo de alimento. Sim. E se for optar pelo achocolatado, obviamente evitar os de caixinha. Se for para levar para a escola, se certificar de que aquele alimento ele vai ficar refrigerado até o momento em que a criança ele vai tomar, e não na bolsinha, né, na lancheira, que geralmente é térmica, mas o ideal é já ficar armazenado na geladeira. Certo. Em relação a sucos, que muitos dos pais também acham que os de caixinha são saudáveis, mas quando a gente vai avaliar direitinho o rótulo, não é. Vamos ter um pouco de cuidado. Spoiler, né? Olhem o rótulo. Eu acho que a gente até deveria marcar outra entrevista para a gente falar um pouco da leitura do rótulo dos alimentos. Amei. Pronto, já está mais do que marcado. Porque, infelizmente, Mara, a indústria engana muito com a parte da frente da embalagem. Seja light, diet, zero isso, o povo zero coloca aquilo. logo assim, tem zero glúten, tem zero lactose, Exatamente, tem zero integral, açúcar. é o que engana muito as pessoas. Né? Então, vamos ficar atentos. Então, na próxima a gente detalha mais um pouquinho sobre isso. Certo. Então, em relação a lanche para ir para a escola, como eu falei, tenta se organizar ou assim que se acorda ou antes de dormir, deixar armazenado na geladeira. Então, como opções, vamos tentar trabalhar com sucos naturais, evitar o excesso do açúcar ao adoçar. É por isso mesmo que nós, nutricionistas, sempre optamos pela fruta ao invés diretamente do suco, certo? Frutas são sempre opções excelentes, mas a gente pode fazer, obviamente, outros acompanhamentos. Algo assim que talvez a criança não seja habituada, que é até prático para ir à escola, caso ela não tenha alergia. A gente pode trabalhar com castanhas, amendoim também. É super interessante. E geralmente a criançada também gosta, né, desses alimentos. Mas cuidado para não exagerar. Às vezes a gente vai comendo aqui o amendoim ou castanha, é muito bom. Você começa que você não quer mais parar, né? Isso, verdade. Por isso mesmo. É um alimento saudável, mas ele, de qualquer forma, é uma fonte alta de calorias, porque boa parte dele é gordura, apesar de ser uma gordura tranquila para o consumo, mas tudo em excesso é prejudicial. Certo. Outros alimentos que a gente pode trabalhar são os próprios sanduíches naturais. Ter um pouco de cuidado na escolha do pão, a preferência é integral, mas esporadicamente um pão francês, por exemplo, não vai haver problemas, porque a própria farinha lá, em quantidade excessiva, é o grande mal para a sociedade. E não ter aquele consumo esporádico. Certo. Então, para o recheio, geralmente as opções é um queijo, né? Pode ser um queijo coalho, ricota, cottage. Os queijos brancos? Então, era esse ponto que eu ia falar. A gente não pode diferenciar o saudável pela cor do queijo, nem branco nem amarelo. Inclusive, muita gente acaba, durante esse processo, retirando mussarela e prato, porque eles são queijos amarelos. Mas, diretamente falando, não tem nada a ver com isso. O ideal são os menos processados, então muito cuidado com algumas marcas que acabam trabalhando nos ingredientes em grande quantidade. Então, fica para a próxima entrevista isso daí. Então, pode optar também por algum patê caseiro, né? Cuidado, não utilizar maionese ao fazer esse patê. Vamos utilizar ou um requeijão mesmo ou um creme de ricota. Ou frango desfiado, ou atum, ou carne moída. Também é uma dica excelente. A gente pode trabalhar também com biscoitos caseiros. Tentar até chamar a criançada para fazer alguma receitinha saudável. Eu acho super interessante isso. Um bolo também, tentar trabalhar até com o aproveitamento dos alimentos, com as cascas das frutas, né? Geralmente a gente aproveita muito a casca da banana ou de qualquer outra fruta para produzir essas receitinhas. Então já fica a dica aí para reciclar, né? Sempre pensando dessa forma. Tem muita gente que não é uma pessoa da manhã, vamos falar assim, né? Que chega ali, já acorda, morrendo de sono, já chega na sala de aula com sono, fica com sono. Tem algum alimento que pode ajudar essa pessoa? Olha, a depender da criança, porque isso é mais focado nos adultos, um cafezinho. Mas tem criança que gosta de um café. É isso que toma. Só precisamos ter
cuidado na quantidade, porque o excesso da cafeína para uma criança, principalmente para uma criança que, dependendo da rotina onde ela esteja, ela é muito hiperativa. Então, a gente precisa ter cuidado com a criança que vai oferecer esse tipo de alimento. Mas a gente pode trabalhar também a própria fonte dos carboidratos, também vai ajudar nesse processo. Então, pode incluir as frutas, os pães integrais, os biscoitos. Sem contar que muita gente tem o hábito de consumir só à noite as raízes, por exemplo, inhame, macaxeira, batata doce. Pode ser incluso também no horário da manhã, não tem problema nenhum. Sempre lembrando dos acompanhamentos, ou do queijo, ou dos ovos também. Os ovos são alimentos super interessantes nesse processo. Existe um nutriente, principalmente presente na gema, que vai ser excelente para a memória aí das crianças. Então, não achem, por exemplo, uma criança que, infelizmente, Mara, está crescente o número de crianças com colesterol alto. Sim. E muitos dos pais acham que isso pode vir do ovo, por exemplo, da gema. O principal cuidado, na verdade, é quando for preparar os ovos mexidos, para evitar, lógico, a margarina ou óleos vegetais. Então, quando fizer os ovos mexidos, vamos tentar focar mais no azeite ou na manteiga. Certo. Nada de margarina nem óleos. Ou então, preparar de outra forma, como, por exemplo, cozidos. Certinho? Uma boa ideia também é até pensar num planejamento, né, Islaine, semanal, onde você pode, tipo, digamos, na segunda-feira o lanche vai ser esse, o almoço vai ser esse. Pode até ser, né, também assim. Com certeza, tentar fazer esse planejamento, como você mesmo falou, no domingo, chama a criança, ver quais são as opções reais que ela gosta, porque não adianta você forçar, na verdade, a algo que a criança não gosta de jeito nenhum. Eu sei até que nós, nutricionistas, trabalhamos com incentivo de repetição. Geralmente isso é trabalhado no início da introdução alimentar, a partir dos 6 meses. Que a gente incentiva sempre expor o alimento e até explicar, ó, essa daqui é uma fruta tal. Os pais mesmo podem ter, durante esse processo de educação, focar também na questão da educação alimentar do seu filho. Então, é sempre importante fazer esse planejamento junto com ele, que pode ser que tenha algo no cardápio que a criança não goste. Tá. É isso? E entender que os benefícios, gente, dessa alimentação, de quando a gente troca, né, esses lanches aí industrializados pelas comidas naturais, são benefícios a longo prazo, né? Exatamente. Então, o que é que acontece? A gente acha que, eu sempre escuto isso no consultório, eu ofereci isso para o meu filho e ele nunca teve nada, né? A gente acha, não, mas vamos tentar trabalhar com a prevenção, isso é o mais importante aqui. Sim. Quando a gente quer trabalhar a questão da saúde das pessoas, é a gente prevenir do que depois vir a obesidade, vir diabetes, hipertensão, que infelizmente essas doenças também podem acarretar esse grupo infantil. A gente acha que é só na fase adulta, né, Mara? Pois mas é, né? Não é isso, vamos ter cuidado. Para a gente fechar, então, 3 dicas aí essenciais quando a gente fala de alimentação para crianças, para adolescentes e para adultos. Então, vamos tentar diminuir ao máximo o consumo dos industrializados, né, dos alimentos mais processados. Então, vocês, pais, por favor, vamos pensar na saúde do seu filho, evite comprar. Eu sei que até um número crescente até de propaganda, o marketing para esse grupo infantil está muito em alto, geralmente trabalham muito com heróis, com princesas. Então, às vezes, eu dou até a dica de não levar a criança quando for fazer as compras, principalmente quando passa ali na prateleira. Dos doces, gente. E o pior é que, ao mesmo tempo, eu acho interessante levar, só que só na partezinha de frutas e legumes, para incentivar. Sim, também, né? Só que a gente precisa ter muito cuidado com isso. E outra dica é não forçar algo que a criança não goste, porque pode ser que com o passar do tempo ela mesma tome a iniciativa de provar aquele alimento, sempre tentando educar dessa forma. Bom, prove antes de dizer que não gosta, porque muitas crianças acabam negando o alimento sem consumir. Até nós adultos fazemos isso, né, Mara? Sim, sim. E a dica principal para finalizar é que seja orientado por um profissional. Vamos ter um pouco de cuidado com a internet. Eu sei que até facilita um pouquinho aos pais que não tenham condições de ir para esse tipo de ambiente, mas o ideal é tentar observar que a dica
a informação principal é vindo de nutricionistas e dos pediatras. Exato. O que vale, gente, é o profissional, tá? A gente está vendo... A internet ela é maravilhosa em muitas coisas, mas em outras ela vem até para desinformar. Que a gente fica vendo aí esses influencers, né? Esses blogueiros. Aí o pessoal, olha, porque aqui em casa eu faço assim, 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 assado. Você nem sabe se aquela pessoa ali, ela está com acompanhamento, né, profissional por trás, e aquilo é muito focado na vida dela. Talvez aquilo ali nem seja tanto para você, né? E aí isso é tudo de forma individualizada, né? Exato. Obrigada, Maria. Obrigada, minha linda. Até a próxima com rótulos de alimentos. Já temos até o tema. É maravilhosa, né, essa Nutri. Quem quiser mais detalhes, quem quiser acompanhar a slide, enfim, tirar outras dúvidas, nutri.lainogueira lá no Instagram. Exatamente. Muito bem. Bota aqui, pessoal, por favor. Nutri.lainogueira lá no Instagram, olha aí, para você poder acompanhar, tá certo? Obrigada mais uma vez. Obrigada, minha linda. Até mais. Bom dia. Beijo. Me ajudem. A gente vai para a matéria ou chama um rápido intervalo comercial? Matéria, pronto. Para a gente já fechar o programa, já estamos na hora. É o seguinte, hoje vai ter um espetáculo lá no Teatro Deodoro. Mar aberto, mar adentro. Mar adentro. Mar Adentro é o nome do espetáculo que vai acontecer hoje lá no Teatro Deodoro. E nós temos mais informações na matéria. Confiram. Mar Adentro, das belezas do mar, as maravilhas do teatro. É nesse 16 de maio, um espetáculo imperdível para você. E para lhe convidar e trazer detalhes sobre toda essa maravilha de espetáculo, estou aqui com Alessandria Constantino, que nos fala sobre o que significa o mar, o teatro, enfim, e a arte. Vamos falar aí, convidar o pessoal. Bom dia a todas e a todos. Mar Adentro é um mergulho na nossa ancestralidade africana e indígena. É um mergulho, a gente vai poder contar com ele trazendo canções e poesias que vem falar um pouco sobre essa relação nossa com o mar e com o Iemanjá, trazer cantos de alegria e fortalecimento para o nosso povo, mas também tocar um pouco nessas questões que acontecem no cotidiano e que a gente às vezes não consegue chegar nelas. Desejo forte aí na poesia, no teatro da música, de fazer o corpo balançar, festejar, agradecer com louvores aos guias e os orixás. Exatamente. É uma reunião com mais ou menos 10 artistas locais, co-criadores, que se uniram comigo para essa montagem. E eu conto com uma galera linda e maravilhosa. Em cena vai estar comigo o Bruno Berli, que é um músico aqui da cidade, e o DJ Bacana, colocando um som para a gente poder animar e trazer essa diversão para o público alagoano. Com o som, com a música, com a dança, o batuque é um inconsciente simbólico, imaginário coletivo e potente cultural local, com a nossa negritude mais uma vez em evidência. Exatamente. Mar Adentro é um musical afrofuturista, a gente brinca com essa ideia, porque também vão ter projeções acontecendo ao vivo, além de um som todo trabalhado e construído a partir de experimentos nesses anos que a gente vem construindo esse trabalho com o público. Iemanjá realmente é um grande ponto de atração para as manifestações afro. E aqui, com certeza, nesse Mar Azul a gente lembra Iemanjá e esse imaginário vem para enriquecer ainda mais esse espetáculo. Exatamente, assim, não à toa nós estamos no Paraíso das Águas. Então nada melhor do que, falando do Paraíso das Águas, trazer a Senhora das Cabeças, a nossa rainha Iemanjá, a senhora e mãe de todos os guias e orixás e também mãe de todos os seres humanos. Mar Adentro é o maior desafio encarado pela performance de Alessandria Constantino nos seus 20 anos já de arte teatral. Sim, eu já venho fazendo teatro há uns 20 anos, migrei para dança, depois agora venho fazendo alguns filmes que já foram lançados, outros vão ser lançados esse ano, mas é a primeira vez que eu me coloco de frente ao público cantando. Então, uma experiência, um desejo, na verdade, de infância, uma coisa que eu já tinha vontade de fazer, mas nunca tive coragem. E aí, depois de 20 anos, você começa a pensar, né? A vida é uma só, então ou a gente faz agora ou não faz nunca. Então, chegou esse momento. Como é que é composto o elenco aí? O elenco sou eu, construindo a performance com esses 2 músicos, mas tem toda uma equipe de projeção também, o pessoal que faz essa projeção pra gente. Tem toda uma equipe que construiu o figurino, os fotógrafos, enfim, é uma galera, mais ou menos 10 artistas co-criadores construindo essa obra para trazer e presentear o público de Maceió. E quem não conhece a cultura africana, venha conhecer. E quem conhece, venha fortalecer com a gente essa estrutura nossa, para a gente poder festejar, cantar e agradecer pela vida. Repleto de flores do mar, o reino de Mãe Iemanjá. Repleto de flores do mar, o reino de Mãe Iemanjá. Orere, 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 Iemanjá. Orere, 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 Iemanjá.
Oia, orerê, Iemanjá é a rainha do mar. Oia, orerê, Iemanjá é a rainha do mar. Olha aí, gente, fica a dica para você, tá? Eu também tenho outra dica, inclusive, agora. Hoje acontece lá no Nacafa da Ponta Verde, às 18 horas, tá? O projeto Vinho na Rua. Você vai poder ir lá, degustar vinhos, enfim, ter um momento super agradável aí para quem gosta, né, desse universo aí das bebidas, dos vinhos. É isso, pessoal. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta amanhã. Amanhã tem sextou, né? Voltamos amanhã, 9h30 da manhã, tá? Eu te espero aqui na telinha da TV Mar. Grande beijo. Tchau, tchau.